A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio onde o mestre serve pão na brasa. O tema do episódio de hoje é meio que uma pergunta: Deus não existe? Parece que virou moda dizer que Deus não existe. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Eu vou ler de novo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O tema desse pão na brasa é: Deus não existe? É uma pergunta. Virou moda dizer que Deus não existe. Então muitas pessoas agora estão afirmando que Deus não existe. Eles usam um raciocínio que tem lógica, ok? Só que não tem o quê? Não tem fundamento, tá? A Bíblia diz que Deus existe. Então como que eu vou afirmar que ele não existe? Não importa o quão bonita seja a minha tese, não importa o quão bem formulada seja a história que eu estou contando, eu não posso sair do que está dentro da palavra. Então, qual é a colocação correta? Eu falo que Deus existe e também falo que Deus é. Ou eu falo que Deus é sem falar que ele não existe. Então, esse pão na brasa, ele é curto, rápido, direto e objetivo, e é um apelo. E que apelo é esse? É um apelo para que possamos voltar à simplicidade do Evangelho. Porque as pessoas ficam nessa busca constante de querer inovar e acabam o quê? Inventando moda. Então Deus existe e Deus é. Então eu posso falar que Deus existe sem falar que ele é, e eu posso falar que ele é sem falar que ele não existe. Quando eu tento criar uma tese ou uma história, por mais boa, bonita ou bem contada que seja, querendo anular algo que está escrito, aí tem algum problema, alguma coisa não está certa. Então nós construímos as nossas teses, nós construímos as nossas parábolas, as nossas analogias, mas sempre dentro de um parâmetro bíblico. Ou usando a seguinte frase: eu vou fazer uma ilustração não real. Tá entendendo? Ou então, eu sei que é difícil para alguns entender, só que infelizmente, quando eu, como cristão genuíno, usa o argumento de que Deus não existe, peraí. E aí, como que eu me apresento diante de um ateu? Como que eu me apresento de alguém que tem uma crença, uma religião diferente? Se eu que sou cristão estou dizendo que o meu Deus ele não existe. Ah, Cleiton, mas tem toda uma lógica por trás disso, tem toda uma história. De fato, concordo. Só que eu repito, eu não estou aqui para dizer que toda a explicação que é dada por vários homens de Deus, né, que alegam dizer que Deus não existe, eu não estou dizendo que isso está errado. Não é isso, tá? A história, ela tem fundamento, tá? Eu disse que não tem fundamento, eu quero recolocar isso aqui. Tem fundamento, tem lógica. Só que eu não posso sustentar uma parte e anular a outra ou fingir que a outra não existe. Tá entendendo? Na verdade, você deixar, né, se nós deixarmos, que a palavra corta aqui primeiro, se nós deixarmos de fazer menção de um lado e dar ênfase para outro, é uma coisa. Agora eu criar uma história, uma parábola, um estudo, uma tese, em cima de dois fundamentos bíblicos, de duas coisas que estão claras e bem explicadas dentro da Bíblia, quando eu tento dar ênfase para uma e tento anular a existência da outra, eu acho que alguma coisa está errada.
no meu pouco entendimento, eu acredito que alguma coisa não está correta. Entendeu? Se a gente for dar ênfase para um lado e não fazer menção do outro, é uma coisa. Eu faço menção de que Deus é, falo a minha história, a minha tese, a minha analogia, a minha parábola, seja ela bíblica ou não, e não faço menção de que Deus existe. É uma coisa. Agora, eu falar que Deus é e querer anular que Deus existe, quando na Escritura nós acabamos de ler aqui, está bem claro e nítido que Deus existe. E ao contrário, é a mesma coisa. Eu posso falar que Deus existe sem fazer menção de que Ele é. Eu falo que Deus existe, dou ênfase para o fato que Deus existe e não faço menção de quem Ele é. É uma coisa. Agora, eu crio uma analogia, eu crio uma parábola, eu crio uma narrativa, vamos colocar assim, para dar ênfase que Deus existe e digo que Ele não é, e mandar calabachurianda, candarábia, aí eu acho que isso merece a nossa atenção. Então esse vídeo ele é um apelo para que possamos voltar para a simplicidade que é o Evangelho, e sempre caminhando à luz das Escrituras Sagradas. Se esse Pão na Brasa te ajudou, curte ele, para que ele possa ajudar a outros também. Chegamos ao fim de mais um episódio, onde o Mestre serve Pão na Brasa.